Este verão mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. Começa agora o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arnão Moreira. Olá, bom dia a todos. No último programa deixámos a promessa de que hoje o General iria fazer uma análise bastante mais detalhada e trazer também uma visão mais pessoal sobre o que se passa em Gaza. Os nossos ouvintes disseram-nos que têm estado à espera por essa análise. Bom, o prometido é devido, ainda por cima numa altura em que o governo de Israel aprovou o plano de Netanyahu para ocupar Gaza. General, que análise global se pode fazer de tudo o que se passa? Estava prometido, vamos cumprir. Vamos cumprir. Bom, vamos procurar serenidade nesta análise. Eu sou uma pessoa que lê tudo. Lê quer Al Jazeera, todos os dias vejo Al Jazeera, como leio o Times of Israel ou outros jornais israelitas. Eu leio tudo. E não estou ligado a ninguém. Isto é, eu sou um católico pouco praticante, como a maioria dos católicos em Portugal. E, portanto, eu não tenho nenhuma filiação nem com um lado, nem com o outro lado. E o que eu vou procurar trazer aqui é uma análise mais serena, porque temos andado todos aos gritos e isto tem influenciado também a própria sociedade portuguesa. Portanto, vamos procurar regressar aqui um bocadinho à racionalidade das coisas, porque isso ajuda-nos também a entender melhor o problema. Primeiro aspecto, nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos uns dos outros. Somos todos os irmãos porque somos descendentes do Homo sapiens. O Homo sapiens, quando deixou a África há cerca de 100 mil anos e se espalhou com enorme sucesso por todo o mundo, nós somos os herdeiros do Homo sapiens. Somos todos irmãos. Israelitas e palestinianos também são irmãos. Também são irmãos. Bom, não há dois seres humanos que sejam iguais. Nós somos todos diferentes uns dos outros. O nosso ADN é uma marca que está intimamente ligada a cada um e não encontramos dois ADNs iguais. Somos todos diferentes. Mas do ponto de vista macro, do ponto de vista físico, nós somos todos muito parecidos. Não temos dúvidas nenhumas em reconhecer que o ser que está perante a nossa frente é um humano ou não é um humano. Porquê? Porque mesmo as pequenas diferenças de natureza física que nós encontramos entre as populações ao longo de todo o mundo resultam do facto de, como saímos da África há 100 mil anos, depois fomos-nos adaptando, o nosso corpo foi-se adaptando às condições naturais que foi encontrando de cada região geográfica. Uns ficaram mais altos, outros ficaram mais baixos, uns com coloração diferente da pele, outros com olhos de uma cor, outros com olhos de outra cor. Isto foi a adaptação que cada uma das comunidades humanas fez às condições geográficas que imperavam em cada uma das regiões. Portanto, a diferença que nós encontramos entre nós, que eu torno a dizer somos todos irmãos, não são do ponto de vista individual, são do ponto de vista social e cultural. É porque à medida que as comunidades humanas se foram espalhadas pelo mundo, a sua interação com o território e as condições do território levaram a que desenvolvessem crenças diferentes, linguagens diferentes, aspectos e comportamentos sociais diferentes, culturas diferentes, até que se começaram a identificar como povos diferentes. Mas somos todos irmãos, como eu mais uma vez disse. Bom, o percurso político normal, eu já escrevi isto em livro, vai das famílias às comunidades, e depois das comunidades às nações e das nações aos Estados. Parece haver aqui uma pretensão por parte de qualquer comunidade politicamente organizada aspirar a ser reconhecida como um Estado. Mas, na verdade, há muito mais povos do que Estados. O número de nações que nós reconhecemos no mundo é imenso. O número de Estados é um número muito pequenino. Neste percurso, houve muitas nações que ficaram pelo caminho.
Isto é, o seu desenvolvimento e reconhecimento político nunca as fez passar de nações a Estados. A passagem de uma nação a um Estado é uma etapa muitíssimo difícil de ser conseguida. É interessante verificar que os elementos de identificação das sociedades que dizem que eu pertenço a este povo são muitas vezes exógenos às próprias regiões. O exemplo palestiniano é um desses exemplos. As duas grandes matrizes culturais, que é falar em árabe e serem muçulmanos, não são originárias da Palestina. Foram importadas por desenvolvimentos de natureza histórica quando houve as invasões árabes de toda aquela região. O que significa que isto também é um aspecto que é interessante observar, que muitas vezes não é só o contacto das populações com o território que garante uma certa diferença entre as pessoas, são também as influências de natureza histórica que resultam sobretudo, de processos de invasão, de colonização, etc. Portanto, em resumo, há muito mais povos do que Estados. O que é que leva um povo, uma nação, de repente a tornar-se um Estado? Pois este processo é um processo que não tem uma lei única. Isto é um processo de poder. O que é normal, e o que foi normal ao longo da história, é que os povos que se tornaram reconhecidos como Estados produziram-se por duas ordens de razão. Primeira ordem de razão: as respectivas lideranças obtiveram o respeito e a unidade dessas comunidades e conseguiram construir os instrumentos de poder que os tornaram temíveis perante aquilo que são os seus vizinhos e, potencialmente, os seus adversários. Portanto, são processos de construção de poder. E nem todas as nações, ao longo dos anos, conseguiram construir os instrumentos de poder que lhes permitiram afirmarem-se como Estados no sistema internacional. Em algumas regiões politicamente organizadas, havia entidades que reconheciam, digamos, esta distinção do Estado. Na China imperial, os Estados tributários, que eram os Estados que viviam na periferia da China, eram reconhecidos pelo imperador como Estados. Para isso, os respectivos líderes tinham que se prostrar perante o imperador da China. Isto é, havia aqui, por um lado, um reconhecimento de que aqueles Estados eram Estados tributários e tinham uma autonomia política, mas por outro lado, tinham que se prostrar perante o imperador, reconhecendo, digamos, a superioridade da China como reconhecedor, como administrador daquilo que eram as autonomias dos respectivos Estados. E na Europa isso também se passou. Isto é, nós, quando o nosso rei escreveu ao Papa Alexandre III e obteve aquela que é conhecida pela Manifestus Probatum de 23 de maio de 1179, isto é um reconhecimento. Quem reconhecia os Estados, os reinos, os reis, era o Papa. Portanto, este processo de reconhecimento dos Estados faz-se por duas maneiras. Ou pelo poder próprio que se consegue gerar no interior das sociedades e pelo respeito que impõe pelo poder à sua periferia, primeira forma de reconhecimento. Segunda forma de reconhecimento, regiões geograficamente, politicamente mais organizadas, em que alguém tomava o poder de dizer: sim, senhores, eu reconheço-te como um reino cristão independente que vais lutar ao meu lado pela implantação da cristandade no mundo. Portanto, dois processos. As Nações Unidas vieram trazer um outro estatuto de reconhecimento dos Estados, e hoje em dia os Estados querem ser reconhecidos pelas Nações Unidas. Já não querem ser reconhecidos pelos outros Estados. Porquê? Porque todos os Estados têm a possibilidade de reconhecer outros Estados. A França, se quiser reconhecer a Palestina, reconhece a Palestina.
Mas a Palestina não quer ser reconhecida pela França, a Palestina quer ser reconhecida pelas Nações Unidas. Mas qualquer país tem capacidade de reconhecer os outros Estados, de estabelecer relações de confiança diplomáticas, económicas, etc. com eles. Portanto, isto não satisfaz os países. O que os países querem é ser membros das Nações Unidas. Ora, as Nações Unidas começaram com 51 Estados-membros em 1945 e têm hoje em dia 193 Estados-membros. Mas, os meus mas são sempre importantes. Isso bem sabemos. Mas. Nos últimos 20 anos, só houve 2 admissões como membros das Nações Unidas. Nos últimos? 20 anos. Em 2006 foi admitido o Montenegro e o Sudão do Sul em 2011. Resultam de quê? Da fragmentação de entidades políticas. Isto é, as admissões a membros das Nações Unidas ultimamente têm ocorrido não porque as nações tenham transformado em Estados, mas porque entidades que já existiam se dissolveram, como foi o caso da Jugoslávia, da União Soviética, do Sudão que se fragmentou. É isso que resulta. Portanto, não houve ascensão de nações a Estados. Este é um aspecto muito importante e é por isso que eu ponho estes mas. Que isto vai dar algum lado, não é? Nesta coisa. Onde é que eu quero chegar? É que não é um processo técnico nem um processo automático. O reconhecimento de um Estado no sistema internacional não é nem técnico nem automático. É político. É político. É pela vontade política que um Estado ou uma organização vai reconhecer um Estado ou uma nação como tendo o estatuto de Estado. Isto é, são os interesses particulares de cada um dos Estados do sistema internacional que ditam se se admite ou não se admite. Esta coisa de dizer que há uma lei, não há lei nenhuma. São os interesses próprios dos Estados que estão por detrás do reconhecimento ou não de outros Estados e da sua admissão nas Nações Unidas. Bom, eu julgo que o problema do reconhecimento está aqui dentro do tempo que temos que gerir, está suficientemente explicado. Há fome em Gaza, segundo aspecto sobre o qual eu queria pronunciar. Sou um engenheiro. Eu sou de formação um engenheiro. Portanto, os engenheiros trabalham com números. Se me disserem que 100 caminhões de ajuda humanitária servem para abastecer 2 milhões de pessoas, eu diria que não, que é impossível. Do ponto de vista da engenharia. Portanto, há fome em Gaza? Certamente que há. Muita dificuldade em obter comida. Mas o que me choca mais, além disso, é a questão da distribuição. O esquema de distribuição leva a autênticas batalhas campais a que não deveríamos assistir. Israel não ganha nada com isto. É erradíssimo apostar na questão da entrada da ajuda humanitária. Se depois essa ajuda é mal distribuída pelas Nações Unidas e pelas suas organizações, isso é um outro problema, mas não esse problema é condicionado, em princípio, para a falta de entrada da ajuda humanitária. Israel devia desligar-se rapidamente destas restrições. Porquê? Eu compreendo Israel, compreendo as razões que estão por trás disto. E as razões são estas. A distribuição de comida é um ato de poder e de controle da população. A população fica na dependência de quem distribui comida. Ora, quando Israel torna a comida escassa, está a dar mais poder a quem a distribui. Este é que é o problema. É que é exatamente o contrário daquilo que Israel pretende. Israel pretende controlar a capacidade do Hamas de distribuir comida e, portanto, de ganhar poder. Mas ao tornar a comida escassa, acaba por aumentar o poder do Hamas sobre a população, porque é o Hamas que distribui essa comida. Portanto, há aqui 2 problemas em Gaza que são de natureza
conceptual, política, mas também técnica. É preciso chegar mais comida a Gaza e é preciso resolver a questão da distribuição e dos pontos de distribuição desta comida. Israel faz mal, e a mudança do sentido de apoio da comunidade internacional a Israel, que tem sido sobretudo visível nos últimos tempos, tem a ver com a questão da fome e da comida. E, portanto, Israel devia repensar outra vez esta sua política. O aspecto da fome já está lidado. Vamos passar a outro aspecto. Divisões entre a estrutura política e a estrutura militar. Isto ainda não tinha acontecido. E isto é um sinal problemático de uma sociedade que se começa a fragmentar demasiado e em que as próprias Forças Armadas têm muitas reservas relativamente às opções de natureza política tomadas pelo governo. Isto é muitíssimo problemático, normalmente acaba mal nos países onde passa a haver uma dissociação, uma diferenciação, uma dissensão entre aquilo que é o pensamento militar e aquilo que é o pensamento civil. E o Tenente-General Eyal Zamir já não é uma voz apenas militar. Ganhou protagonismo também político. Porque, enfim, nos órgãos convenientes, mostrou que as opções de natureza política podem não ser alcançadas por uma solução exclusivamente militar. Há um problema de partida que é um problema muito importante, que é o problema da definição dos objetivos político-estratégicos. Foram mal definidos por Israel. Israel nunca deveria ter dito que a sua missão principal nestas operações em Gaza era destruir o Hamas. Se fosse eu a escrever, teria escrito de outra maneira. Seria degradar a capacidade do Hamas em conduzir operações militares organizadas num longo período de tempo. Está a ver? Quer dizer, a diferença que faz entre uma coisa e outra. Quer dizer, a minha formulação permite gritar vitória em qualquer altura. Eu considero que neste momento o Hamas está de tal maneira degradado que já não é uma ameaça. Isto é, permite-me sair da solução. Quando se define logo no princípio que é destruir o Hamas, é uma coisa que é absolutamente impossível de fazer através de operações. É uma luta sem fim. É uma luta sem fim. Bom, portanto, este aspecto também me parece que já está focado. A decisão de ocupar a cidade de Gaza. Bom, foram referidos quatro vontades, que é o desarmamento do Hamas, o regresso dos reféns, a desmilitarização de Gaza e o estabelecimento de uma administração civil. Isto é, nem entrega ao Hamas, nem entregue à autoridade palestiniana. Eu compreendo isto, mas não acho sensato. Eu vou explicar as duas coisas. Porquê é que compreendo? Eu compreendo que quem tem 75% do território ocupado não veja agora um grande mal por aí de ocupar, faltam 25%, agora é ocupar os outros 25%. E, portanto, compreendo também que o controle de 100% dê uma liberdade maior de escolha de opções futuras que nós desconhecemos. Também compreendo porque Trump desligou-se desta decisão e deu luz verde a Netanyahu. Portanto, estas são as razões que me levam a compreender esta decisão. Mas depois vem aquilo que eu acho que não é sensato. Não é sensato porque vai fraturar a sociedade israelita. A fratura da sociedade israelita é uma consequência grave para Israel. Não é uma consequência boa, é uma consequência grave que pode perdurar para lá, que é das operações em Gaza. Depois, o controle da faixa de Gaza são 2,3 milhões de pessoas que passam a estar controladas pela autoridade israelita. Não basta dizer que vou entregar o poder a uma autoridade civil. A autoridade civil não funciona se não tiver polícia atrás dela, segurança atrás dela, etc. Isto são milhares de pessoas que são necessárias para garantir o apoio de segurança a uma autoridade civil que possa administrar o território. Portanto,
a escala é gigantesca e nós temos esta experiência. Eu que assisti de perto à questão acompanhei de perto a questão do Afeganistão, a quantidade de organizações internacionais que era preciso que as Forças Armadas garantissem a segurança era infindável. Isto é um esforço de natureza militar tremendo. E, portanto, as experiências ocidentais com ocupações demoradas no tempo têm corrido mal. Eu continuo a achar que é mais fácil resolver o problema do Hamas estando fora de Gaza do que estando dentro de Gaza. Porque Israel dispõe de toda a tecnologia necessária para manter capacidade ofensiva sobre Gaza sem ter que ter forças no terreno. Mas esta é a minha opinião. E eu temo sinceramente que não haja reféns vivos no final desta operação. Última questão. É a questão do perigo do esgotamento das IDF. As IDF estão a ficar esgotadas. Pois, claro. Estão a ficar esgotadas. Atribuir-lhe uma missão agora de controlar uma cidade que tem 1 milhão de habitantes como Gaza é um esforço. É ainda maior, pois. É um esforço enorme. Quer dizer, além da vitória política do Hamas se sobreviver a isto, ainda arriscamos a ter uma derrota do exército israelita. Portanto, eu acho muito pouco sensata esta opção e, do ponto de vista militar, estou inteiramente do lado do Tenente-General, Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Israel. É preciso bom senso nisto. Há ainda outros temas, mas deixaremos sim. Mas deixaremos para outros capítulos. General, quer ir ao Witkoff ou à cortina de fumo? O Witkoff num instante. Sim, o Witkoff num instante. Então vamos lá. Durante a semana passada, Trump reduziu de 50 para 10 dias o ultimato para que Putin desse sinais de avanços no processo de paz com a Ucrânia. Esses 10 dias terminam hoje, mas há 2 dias Trump decidiu enviar Steve Witkoff a Moscou para falar com Putin. Da reunião saiu a ideia de um encontro presencial entre Trump e Putin, que deverá acontecer nos próximos dias. General, que leitura faz de tudo isto que se tem passado? Sim, aqui num minuto, porque para a semana podemos ter este encontro e poderemos falar. Sim. Trump deu um prazo a Putin. O prazo foi-se esgotando e Putin não disse nada e Trump ficou nervoso. E mandou lá o Witkoff. Mandou o Witkoff para saber. Então, está a acabar o prazo, não, vocês não dizem nada. Putin desprezou Trump no meio disto tudo. Trump sentiu-se incomodado e vai recuar mais uma vez. Esta ideia de se reunir com Putin é uma ideia extraordinária. Quer dizer, vai dar protagonismo a Putin mais uma vez, sem ter obtido nada por parte de Putin. Isto, enfim, pode correr mal, mas estaremos cá para a semana que vem para ver. E na semana em que assinalamos os 80 anos do lançamento da bomba atómica em Hiroshima, voltamos a falar das tensões nucleares entre Estados Unidos e Federação Russa. Depois das ameaças de Medvedev, Peskov e outros dirigentes russos procuraram justificar o envio de 2 submarinos nucleares norte-americanos para junto da Rússia como uma medida emocional tomada por Trump. Que cortina de fumo é esta, General Arno Moreira? Foi uma semana extraordinária das declarações. Porque a palavra emocional passou a constar de todos os discursos de todos os dirigentes da Federação Russa. Eu reuni aqui alguns só para vermos isto. O Peskov disse que as discussões sobre a escalada nuclear são prematuras e são muito emocionais. E, portanto, o termo emocional de Peskov depois difundiu-se como alguém fogo, gostou e tomou como sua. O presidente do Comitê de Assuntos Exteriores, Karazin, deu uma lição de moral a Trump, dizendo: nas relações externas devemos ser menos emocionais e mais racionais. E Mikhail Parece que estavam a ouvir a semana passada. É verdade, deputado da Duma, disse que as palavras de Trump são apenas emocionais. Quem era responsável era a Federação Russa a tratar os assuntos nucleares e não os Estados Unidos. Conclusão. A Federação Russa lançou esta confusão toda com Medvedev mais uma vez a ameaçar uma guerra nuclear. No final, quem foi emocional foram os Estados Unidos. E trazemos hoje para o nosso ponto de mira uma sondagem recente que mostra como a guerra produz claros efeitos de cansaço junto à população ucraniana. O que é que nos mostra esta sondagem? Mostra que o povo ucraniano está cansado da guerra. Como não é? Como não. E, portanto, 69% dizem que o país devia procurar uma solução
negociada para o final do conflito. Eu julgo que a Federação Russa também quer uma solução negociada, mas, na verdade, está difícil de encontrar quais são os termos da negociação que vai ter que ocorrer. Isto é uma alteração em relação àquilo que se passava em 2022, mas não é pelas razões que as pessoas interpretam isto. Em 2022, 73% favoreciam a continuação da guerra. Agora, 69% querem uma negociação. A grande diferença aqui está que mudou a liderança nos Estados Unidos. É que a Ucrânia sentiu-se apoiada no início da guerra pelos Estados Unidos e já não se sente apoiada pela administração. E agora vê um fim a esse apoio, não é? É? Por isso, como vê um fim a esse apoio... Como vê esse fim a esse apoio, vê na solução negociada uma melhor solução do que a continuação da guerra. De qualquer maneira, há também nesta sondagem uma coisa fantástica. Há 3 anos, e tem a ver com aquilo que eu disse, 66% dos ucranianos aprovavam a liderança norte-americana. 66%. Hoje em dia há 16% que apoiam a liderança americana. Isto faz aquela diferença. E para terminar tenho 30 segundos, mas em off, está bem? Está bem. É um segredo. Espera aí, deixa-me desligar. A Maria João tem o contacto de alguém do Comitê Nobel, do Prémio Nobel? Não, por acaso não. Precisava. Então. Tem que antecipar esta coisa da atribuição do Prémio Nobel. O mundo está paralisado porque Trump não toma nenhuma decisão difícil à espera que lhe atribuam o Prémio Nobel. O melhor era atribuir-lhe já o Prémio Nobel. Para ver se ele fazia alguma coisa de facto. Que justificasse ser o líder da maior potência do mundo. General Arnaud Moreira, muito obrigada. Excelente programa. Obrigada. Cá estaremos para a semana. Para todos. Para si também. Muito obrigada. Muito obrigado.